Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa casa que nos acolhe. Então eu gostaria de receber a todos, falar da alegria dessa casa quando nos recebe aqui e da minha alegria também de estar aqui com vocês, ter a oportunidade de partilhar essas reflexões. Que Deus, nosso Pai, e sua infinita bondade e misericórdia possa abençoar a todos nós, com essa boa vontade que estamos aqui, de aprender a ser melhores filhos, para um dia retornar ao lar paterno. Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco hoje e sempre. Esteja aqui conforme prometeu. Ele nos prometeu que onde nos reuníssemos em seu nome, lá Ele estaria. Estamos aqui, Jesus, em teu nome, ansiosos por seus ensinamentos, por sua bondade, por sua consolação, por suas curas. Que a espiritualidade que aqui trabalha em teu nome possa auscultar nesse momento o nosso coração, saber das nossas necessidades, preparar nossas mentes e nossos corações, tanto para a palestra, para as reflexões, quanto para o trabalho de passe. Que assim seja, graças a Deus. A evangelização do homem é muito importante. Por que nos importa a evangelização? Evangelizar, muitas vezes, pode ser confundido como aquele que prega, aquele que leva o evangelho. Mas não. Evangelizar é trabalhar em nós os ensinamentos de Jesus. O homem evangelizado é o homem que busca praticar aquilo que Jesus nos orientou a fazer. Assim, nosso trabalho de hoje é alertar a pais, avós, tios, sobre a necessidade de nos evangelizarmos a nós mesmos, que é o que já estamos começando a fazer quando estamos aqui em pleno sábado, mas também de apresentar Jesus às crianças, aquelas crianças que têm contato contigo, seja, como eu disse, os filhos, os netos, os sobrinhos. Essa arte está aí para mostrar para nós o ensinamento de Jesus e o ensinamento do Espiritismo. E aqui eles se encontram. Por que eles se encontram? Porque a doutrina espírita é essencialmente cristã. Então nós vamos trazer os ensinamentos do Cristo para a codificação dos pilares que Kardec, com a espiritualidade amiga que trabalhou em nome de Jesus, trouxe. Então eu coloquei aqui os primeiros, olha, os ensinamentos de Jesus. O ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele é essencialmente acolhedor. Ele trabalha a pureza de coração e a conexão com o Mestre. Tanto é que Jesus tomou para si 12 apóstolos e o único título que ele aceitou foi o título de Mestre. E aceitou esses apóstolos para ensiná-los. E como ele mesmo disse, ensiná-los, mas tratá-los como amigos, tanto que ele não se cansava de chamar os apóstolos de meus amigos. A doutrina espírita, por sua vez, vai trazer o ensinamento do Cristo, mas sob o pilar da reencarnação. Aquilo que o Cristo não pôde dizer abertamente, disse em alguns momentos, mas não pôde dizer abertamente, a doutrina espírita vem explicitamente dizer que vivemos muitas vidas. E se muitas vidas nós vivemos, a criança de hoje está num corpo infantil, mas é um espírito milenar, que traz também conhecimentos, traz tendências boas e ruins, né, como todos nós. Então, por isso, o período infantil, de acordo com o que a espiritualidade vem nos ensinando, o período infantil é o melhor momento que a gente tem. E a educação também concorda com a espiritualidade quando diz que o período infantil é o período que nós estamos mais abertos
aos ensinamentos. Nós somos os pobres de espírito, no sentido de ter humildade suficiente na condição infantil de nos colocarmos como aprendizes. Porque quando nós nos tornamos adultos, nós sabemos que nós ficamos mais endurecidos, não é mesmo? Concordam, gente? Nós ficamos um pouco mais avessos a aprender aos ensinamentos. Então, a doutrina espírita, com a teoria da reencarnação, vai nos dar uma nova perspectiva. Agora, eu falei das duas primeiras, né? E agora, a casa espírita, ela tem uma proposta de ser evangelizadora. Ou seja, evangelizadora no sentido de trabalhar o que nós estamos fazendo aqui com os adultos, seja nas palestras públicas, seja nos grupos de estudo, mas também de trazer crianças e adolescentes para o trabalho de evangelização. E para isso nós contamos com os adultos que frequentam a casa. Eu já falei basicamente de muita coisa, é mais para deixar aí para vocês verem. Então a gente entendendo a criança como estando no seu melhor período para aprendizado. E que devemos sim apresentar Jesus à criança. Porque muitas vezes a gente ouve de pais dizer assim: eu vou deixar o meu filho, que quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele vai seguir. Que bom que você é uma pessoa aberta e que quando ele escolher de fato a religião que ele quiser, eu tenho certeza que você vai aceitar. Que bom, mas você não precisa esperar até lá, até a maioridade, para apresentar a religião a ele. Se ele quiser mudar depois, tudo bem, mas você, enquanto responsável, vou chamar assim, e aí no caso o compromisso eu vou chamar dos pais, você precisa apresentar a sua crença a ele, porque senão o mundo a apresentará. Quantas questões poderiam ser minoradas ou até aliviadas ou desviadas se nós apresentássemos a ética moral cristã para os nossos filhos, não é verdade? Porque o mundo vai apresentar as tentações. Vai, não vai? Tentações o mundo nos apresenta. Mas quais são as armas? Quais são as ferramentas que nós estamos oferecendo a essa criança, a esse jovem, para que ela consiga resistir a essas tentações? Eu fiz uma arte e eu vou explicá-la para vocês. Então, pensando que todos nós estamos num processo de evangelização, de um homem evangelizado, eu coloquei aí 3 etapas do desenvolvimento moral da humanidade. Então, veja, nós começamos com o homem bruto, com o homem guerreiro, enquanto civilização, não é? Onde o que valia? Não tinha as leis, a justiça, polícia, política, não. O que valia era a lei da força bruta. Ainda temos resquícios disso, infelizmente. Mas hoje nós já podemos, ninguém vai chegar na sua casa e dizer: ponha-se daqui para fora porque agora eu sou mais forte, eu estou te tirando daqui. A gente tem como recorrer, pelo menos, à nossa organização social. Mas até certo tempo não era assim. Então eu coloquei essa figura aí do Gengis Khan para mostrar que a barbárie fez parte do nosso desenvolvimento. Mas ela já vai ficando há algum tempo para trás. Nós já conseguimos avançar enquanto sociedade. Então não dominamos mais pela força bruta. Mas vocês vão de convir comigo que talvez esse segundo estágio a gente ainda esteja nele. Eu chamei de lei de domínio. O que é isso? Esse estágio não é mais a lei do mais forte, mas a lei do mais esperto. O mais inteligente, o mais esperto, o mais astuto, que consegue convencer o outro a se subjugar e trabalhar para ele se dar bem. Para pensar se a nossa sociedade não tem essa característica. Ganha dinheiro, vamos pensar em dinheiro, né? Aquele mais esperto, que consegue melhores relações. Tem sim, aquele que
consegue construir um patrimônio com a força do seu trabalho. Que bom, é assim que deveria ser. Mas nem todos, não é verdade? Então a gente ainda vê no nosso mundo valendo essa lei de domínio. Aquele que se julga ou que se entende mais esperto, que consegue dominar as grandes massas, ele consegue fazer com que as grandes massas sejam manipuladas para levar vantagem para ele. Tá certo? Esse é o segundo estágio. Você não precisa ser mais forte, mas mais esperto. Estamos caminhando, aí talvez eu esteja errada, mas eu acho que nós estamos muito longe. Mas nós estamos sim caminhando para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o homem evangelizado. Escolhi a figura de Francisco de Assis. Por que você não escolheu Jesus? Para ter alguém mais próximo de nós. Então eu coloquei Francisco de Assis, que o homem evangelizado, que vai valer, não é nem a força bruta, nem a lei da esperteza, mas a lei do amor. Ou seja, agora eu não quero me sobressair sobre o meu irmão, eu quero colaborar com o meu irmão para que tanto ele quanto eu possamos ter uma vida digna, uma vida justa, porque afinal de contas, perante Deus, somos todos iguais. Percebe como aí muda? Porque daí o mais vai ter mais forte fisicamente? Vai ter. O que o mais forte vai fazer? Vai amparar o mais fraco. Porque se ele entende que o mais fraco é seu irmão e tem direitos tanto quanto ele, o mais forte ampara o mais fraco. O mais rico sustenta e dá condições para que o mais pobre possa trabalhar e ter uma vida digna. O mais inteligente ensina aquele que é menos inteligente, que eu estou querendo dizer, gente, não é de capacidade, mas aquele que tem mais conhecimento vai fazer o que com o conhecimento que tem? Guardar para si para levar vantagem, como no segundo estágio? Não, ele vai compartilhar o conhecimento para que todos cheguem numa condição em que ele está. Ele compartilha, já é sabedoria, né? Os africanos, eu não sei de qual país da África, mas os africanos são uma palavra interessante para isso, quando você quer o melhor para todos. Ubuntu. Ubuntu significa isso, nós vamos chegar, mas nós vamos chegar juntos. E isso é o homem evangelizado que eu representei ali em Francisco de Assis. Então aqui eu estou falando de crianças, jovens e adultos, mas tudo isso, essa construção do homem evangelizado, que tem o Cristo como modelo e guia, só vai se construir se eu conseguir apresentar esse modelo para as crianças e os jovens. Aí entra o nosso papel enquanto pais, enquanto evangelizadores, que nós possamos construir a geração futura num passo a mais do que nós estamos. Se nós estamos no segundo estágio, caminhando para o terceiro, que nossas crianças estejam um passo adiante. Aí eu coloquei algumas imagens, só para dizer para vocês, aquele Jesus carregando as crianças é nesse sentido, que nós precisamos apresentar Jesus para as nossas crianças. E não deixar que elas vão conhecer Jesus só lá quando elas estiverem adultas e escolherem uma religião, talvez aí seja tarde. E muitas vezes a gente conversa com as crianças e elas ficam falando dos super-heróis. Por quê? Porque a mídia apresenta para elas o Homem-Aranha, o Superman, né? E por aí vai. E será que alguém já apresentou o Super Jesus para ela? Que Jesus fez bastante coisas interessantes. Jesus nos salva quando é necessário. Ele poderia sim ser classificado como um herói. No entanto, ele não é falado pela mídia. E nas escolas? A escola vai apresentar Jesus para as nossas crianças? Também não. Nas escolas nós falamos de grandes pensadores, por exemplo, nós falamos de Kant, nós falamos de Platão, nós falamos de Sócrates, não é verdade? Mas Jesus não foi um pensador que também revolucionou o pensamento humano? E cadê que ele não aparece nas academias? Então, se ele não é apresentado nas escolas, ele não é apresentado na mídia, onde é que elas vão conhecer Jesus? No lar. Aí o nosso grande papel de apresentar às crianças o nosso super Jesus. Aqui eu coloquei as características do homem de bem. Então, quando eu falo
que a doutrina espírita é também cristã, eu estou baseada naquela pergunta, que não vai dar para ler, não se esforcem, tá? Aquela pergunta diz assim, é a 625, qual o melhor modelo que Deus nos deu? Aí a resposta da espiritualidade é: vide Jesus, o Cristo. Então, quando eu digo que a doutrina espírita é cristã, é por conta dessa questão. Lá na codificação está dizendo que o nosso modelo é Jesus. Portanto, o nosso trabalho é nos evangelizarmos, ou seja, levar o evangelho para dentro de nós, praticar o evangelho. Aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, também não se instiguem a ler, porque é mais para a imagem, não precisa não. Ele nos apresenta as características do homem de bem. Então, nas características do homem de bem, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ter lá a humildade, vou falar algumas, tá? A humildade, a retidão, a caridade, a fé. Então, o homem de bem é uma construção. E eu preciso começar essa construção desde muito pequeno. E aquela última imagem eu acho interessante, por quê? Porque é uma coisa que a gente fala, mas eu quis reproduzir com uma imagem. Uma coisa eu falar, mas eu falo de Jesus na minha casa para os meus filhos. Tá bom, mas você pratica Jesus na sua casa? Porque a fala, ela, que usou ali, convence. A palavra convence, mas o exemplo arrebata. Então não basta você falar, você tem que fazer. É por isso que eu trouxe aquela imagem. Bom, essa aí é o tríplice compromisso, né? Então, como é que nós trabalhamos a evangelização? Nós temos o âmbito da evangelização na família, ou seja, a família precisa se comprometer com apresentar a ética moral cristã para as crianças e adolescentes. Pode começar, por exemplo, com o Evangelho no Lar, apresentando as histórias. O evangelizador, né, também tem o seu papel quando aqui vocês trazem, seja, é que aqui nós estamos numa casa espírita, mas se estivéssemos em outro templo religioso, estaremos fazendo apologia ao catecismo, à escola dominical, tá? Mas como nós estamos aqui na doutrina espírita, qual é o apelo que a casa espírita faz a vocês? Pais, avós, tios, primos, que vocês apresentem e digam a essas crianças e adolescentes que a casa espírita tem uma atividade para elas, específica para elas, que são as nossas atividades de evangelização infantil e mocidade espírita. E aí eu já falei do terceiro, patamar, que é do dirigente espírita. Então, o dirigente espírita precisa o quê? Precisa apoiar, divulgar a fala dentro do lar em relação à evangelização e convidar as pessoas a trazerem crianças e jovens para o trabalho na evangelização, apoiar esse trabalho. Então aqui está o que eu já falei, eu sempre me adianto, né? Eu já falei basicamente, né, que nós temos a evangelização infantil na casa e a mocidade espírita. A evangelização infantil, ela acontece de quarta-feira a partir das 19h30. Já a mocidade é segunda-feira às 19h. Então convidem as crianças, tragam as crianças, convidem os jovens que vocês conhecem a vir também na evangelização. E mais que convidar, que foi o que eu pedi, né? Apresente. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje, a gente fiz quarta-feira, estamos fazendo no sábado, segunda-feira não vai ser eu, vai ter outra pessoa falando também desse convite à evangelização. Ou seja, apresentar às pessoas, que as pessoas saibam da importância, saiba que existe. Mas mais que apresente, traga, acompanhe e incentive. Porque nós temos muitas vezes, nos nossos grupos de evangelização, começa com turmas grandes e elas vão se esvaziando. Às vezes a criança, por um motivo ou outro, não quer vir e o pai não insiste. Então o que a gente está buscando é que juntos, família, casa espírita
E as crianças a gente conseguir trazê-las e que elas permaneçam nas atividades de evangelização. E eu trouxe uma mensagem para nós agora, todos nós. Lembra que eu falei que não é só a criança que a gente evangeliza, né? A gente está se evangelizando o tempo todo. Essa mensagem está no final no livro Primícias do Reino, onde Maria Dolores vai nos dizer o seguinte, aí eu vou virar para lá para eu ler. A mais comovente história que já se escreveu, o maior amor que o mundo conheceu, o exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor e à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Perceber a profundidade dessa frase? Muitas vezes a gente diz que ama a Deus, ama Jesus, e é um amor abstrato. Não. Amar a Jesus é começar a vivê-lo, ou seja, praticar aquilo que ele ensinou, viver o que ele veio trazer. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. Plasmar na mente e no coração quer dizer trazer ele no pensamento e no sentimento. Porque muitas vezes nós trazemos Jesus, principalmente nós que estamos num templo religioso, trazemos Jesus nos lábios, falamos muito de Jesus, mas pensamos pouco em Jesus. O convite é que a gente pense e que esse pensamento desça para o nosso coração e que a gente possa, aos pouquinhos, de tanto pensar, sentir Jesus. Vamos para um exemplo prático. Às vezes você está numa situação, e isso é o que a gente quer, que as nossas crianças tenham, e nos momentos de tentação elas consigam pensar assim. Muitas vezes você está numa situação da sua vida. Eu gosto nos grupos de estudo de dizer assim: você está no trânsito, você está com pressa, você está atrasado e tem alguém que não anda na sua frente. A tendência que você tem, você começa a ficar com muita raiva, o trânsito não dá uma raivinha? Dá, né, gente? Dependendo do que acontece, a gente começa a extrair de dentro de nós coisa que a gente nem sabia que tinha lá dentro. A gente às vezes acha que é muito calmo no trânsito, a gente perde, né? Eu me lembro, só para distrair, uma história do Haroldo Dutra Dias. Ele diz que ele estava com o filho dele no trânsito, a pessoa deu uma fechada, e ele que fez? Abriu o vidro. Aí vocês sabem, né? Quando você abre o vidro, o que você está pronto a fazer, né? Não preciso contar aqui que não cabe. O filho dele falou assim: pai, e se for alguém que assiste as suas palestras? Ele fechou o vidro e seguiu adiante. Então, muitas vezes a gente tem a vontade de perder a paciência, de ofender. O que a gente tem que fazer? Se a gente já domina a palavra, e isso a gente já tem condição de dominar. Então a gente pensou, a gente teve a intenção de fazer. Como é que é trazer Jesus um pensamento? Se fosse Jesus aqui do meu lado, o que ele faria? Você concorda que você não vai xingar, gente, ou vai? Primeiro, só de pensar, se fosse Jesus, você já acalmou um pouquinho. E aí você pensa o que ele faria, pronto. Você trouxe Jesus para o seu pensamento. Convidou ele a ficar no seu pensamento. E de tanto convidar ele a ficar no seu pensamento, vai chegar uma hora que não é qualquer fechada no trânsito que você vai desejar o mal do outro. Às vezes você não xinga, mas você fala: Deus é justo, ele vai ver. Alguém vai fazer isso com ele? Não. Quando isso descer para o coração, a gente já não vai mais se incomodar com a falta de responsabilidade do outro e ainda prestar atenção se eu, enquanto motorista, não estou incomodando o outro. Eu fico muito incomodado com o que está na minha frente. Mas o que eu estou fazendo em relação ao outro que está me observando? Tá? Então, gente, amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, a vida de Jesus, que foi vivida e exemplificada, porque ele falou e fez,
exemplifica situações que nós vamos viver na nossa vida. Então, a vida que comporta a nossa história. Eis a vida de Jesus, a perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Então, quando nós formos homens e mulheres evangelizados, nós traremos Jesus no coração. É isso que Francisco de Assis fazia. E esse é o convite que está reverberando na nossa terra há 2 milênios. Que nós possamos apresentar esse convite o quanto antes para as nossas crianças, né? Então é por isso que Jesus, quando estava pregando no lago de Genezaré, e as pessoas se aglomeravam para ouvi-lo e para que fossem curadas, não tendo com quem deixar as crianças em casa, acabavam levando as crianças, e as crianças ficavam por ali no entorno fazendo o que criança faz, algazarra e peraltice. Os apóstolos de Jesus, então, tentavam a todo modo controlar aquelas crianças e não deixar com que elas se aproximassem ali do lugar onde Jesus estava pregando. Vendo isso, Jesus adverte com muito amor aos apóstolos: deixai vir a mim as criancinhas, porque aqueles que herdarão o reino de Deus se assemelham a elas. O que ele quis dizer? Que a humildade do aprendizado da criança é condição essencial para que a gente coloque na posição de aprendizes da vida. Então nós vamos nos evangelizando a nós mesmos e as nossas crianças, lembrando do meio convite de Jesus: deixar vir a mim as criancinhas. Então é esse o recado de hoje, que vocês possam ter se conscientizado do nosso trabalho de evangelização da infância e da juventude, mas que o nosso trabalho também é do adulto. Então todos nós juntos vamos construir uma terra melhor, porque quando o homem se evangelizar, quando o homem se melhora, a terra como um todo se melhora junto. Agradeço a atenção de todos vocês, que Jesus possa nesse momento estar no pensamento de cada um de vocês, que a gente saia daqui com o firme propósito de nos melhorarmos a cada dia, ser melhor hoje do que eu fui ontem, amanhã do que eu fui hoje. O que eu posso fazer na minha vida para levar Jesus para a minha vida? Quando eu conseguir trazer Ele para o meu lado, como meu amigo, terapeuta e médico de todas as horas, eu vou estar me evangelizando. É conhecer Jesus, amar Jesus, levar Jesus para casa. Então que esse Jesus possa abençoar a todos nós, aquecer o coração de cada um de vocês, trazer através da mediunidade curadora e consoladora aquilo que vocês precisam. Vocês possam receber um trabalho de passe, aquilo que vocês merecem e precisam. Que Deus abençoe a todos nós, que vocês tenham um ótimo domingo. Que assim seja, graças a Deus.